Eu quero ser usada. Eu profetizo. Eu quero ser usada. Muito bem, começa para você mais um programa Vitória em Cristo com o pastor Jorge Dantas. Que a paz do Senhor esteja sobre os vossos corações e que a boa mão de Deus continue abençoando você e a sua família. Hoje estamos aqui no dia 21 do mês 8 de 2014, gravando mais uma programação para abençoar o seu lar. Quero agradecer ao canal 23 Star News e também a toda a produção. Dessa feita me faço acompanhado do meu irmão e amigo, presbítero José Serra, que estava viajando, estava em Angola a trabalho, é o nosso ministro da família. E hoje ele está aqui comigo. Presbítero José Serra, a paz do Senhor. A paz, pastor, a paz também a todas as pessoas que nos assistem, né? É um prazer enorme estar de volta, né, a essa amada cidade, de volta à comunidade, revendo aí o meu amigo, amado irmão, pastor Jorge Dantas, né? E estamos aí, graças a Deus, agradecemos pelo convite de poder estar junto com o senhor, estando aqui, trazendo uma mensagem de paz e de amor para os nossos ouvintes. Amém. Presbítero, nós vamos falar essa tarde um pouco acerca de família. O senhor é o nosso ministro de família na comunidade Manancial Vitória em Cristo. E o senhor tem feito um trabalho muito bonito aí junto à sua esposa, a diaconisa Ivonete, a qual eu mando o meu abraço, que Deus possa abençoar a diaconisa Ivonete com toda a sorte de bênção. Antes, porém, o senhor estava em Angola, está trabalhando lá em Angola, está representando a comunidade Manancial Vitória em Cristo, na cidade de Angola, lá em Angola, na África. E nós temos aí o apoio dos nossos irmãos lá em Angola, que abriu a oportunidade para o senhor estar falando lá na empresa da palavra de Deus. A empresa é a Minuína. Isso, Minuína. Está em Luanda, Angola, África. Está em Luanda, em Angola e na África. Correto. Temos ali o Joaquim Monteiro, nosso... Sim, é o meu patrão, né? É o seu proprietário patrão da empresa, correto. Eu quero agradecer o Joaquim Monteiro pela oportunidade que foi aberta para a palavra de Deus ser apregoada lá na empresa, que Deus em Cristo possa abençoá-lo com toda sorte de bênção. E também tem o apoio da engenheira, a doutora Alessandra, ela é engenheira de meio ambiente e também de assistência social. Alessandra, Deus te abençoe você e a sua família. Continue com as mãos estendidas sobre a vida do presbítero José Serra, que é o nosso irmão, nosso amigo, e membro da comunidade Manancial Vitória em Cristo, uma pessoa de altíssima confiança desse que vos fala, o pastor Jorge Dantas, ok? Quero mandar um recadinho já de início, para nós falarmos aí da família, né? Quero mandar um recadinho de início aí, para todos os irmãos na cidade de Penápolis, todos que estão nos assistindo. Agora no dia 24 e 25, sábado e domingo, acontece na Assembleia de Deus, ali da PV, um grande evento, né? O 11º aniversário da Assembleia de Deus da PV, ali com o pastor Marcelo Ramos, meu amigo. Estará pregando a palavra do Senhor o pastor Rodrigo Leão, da cidade de Marília, e também o saxofonista, o Jacques Souza estará louvando a Deus. Também a cantora Vivi Andrade estará louvando ao nome do Senhor, ok? Recadinho dado, compareça ali na rotatória, saída para Vaiandava, um grande evento que acontece para abençoar a cidade de Penápolis. É isso aí, presbítero José Serra. Vamos então aqui teologar, falar um pouco da palavra de Deus, aqui no capítulo de número 2 e no seu versículo de número 1 do Evangelho de Cristo, segundo escreveu o nosso irmão João. Palavra do Senhor que diz assim: Ao terceiro dia fizeram-se as bodas de Caná da Galileia. E estava ali a mãe de Jesus, e foi também convidado Jesus e os seus discípulos para as bodas. Presbítero José Serra, nós estamos vivendo em uma sociedade enferma, doente,
espiritualmente falando, aonde a inversão de valores é grande, né? Onde não se valorizam mais a família. E no meu ponto de vista, a família é a base da sociedade, é a espinha dorsal da sociedade, é a coluna da sociedade. Haja visto que o Senhor nosso Deus, a sua primeira instituição, foi o casamento no Jardim do Éden. E o primeiro milagre visível do Senhor Jesus foi transformar águas em vinho em um casamento. Ou seja, ambos estão de acordo, coadunando, com o mesmo pensamento. Que a família é a base da sociedade, é a espinha dorsal da sociedade. O que o Senhor tem a dizer para os nossos irmãos que nos assistem acerca da família? Já visto que o Senhor tem aí 28 anos de um casamento muito abençoado por Deus. Amém. A família, na verdade, ela é o útero social do cidadão. Estudos comprovam que todo aquele que tem uma família estabilizada, aqueles que têm uma família bem regida e bem amparada, principalmente no Evangelho, sem colocar questão de religião, né? Aquele cidadão que sai dessa família, ele causa menos problemas à sociedade. Até porque, ô presbítero, nós observamos que se tivermos uma família organizada, vamos corroborar para termos uma sociedade também organizada, né? Porque a prostituta, o homossexual, a lésbica, o traficante, o assassino, não sai da sociedade para a família, e sim da família para a sociedade. De igual modo, o médico, o juiz, o advogado, o pastor, o levita, ele também não sai da sociedade para a família, ele sai da família para a sociedade. Logo, se tivermos uma família abençoada, vamos estar contribuindo para a sociedade ser também abençoada. Mas se tivermos uma família destruída, deteriorada, vamos também contribuir para a sociedade ser deteriorada. Corretamente. Vemos também que na família é onde o cidadão ele forma o seu caráter, né? Porque é a família que dá para o cidadão a sua formação de caráter. Então, não tem como, hoje, igual estamos mudando, né, a versão de que a criança está indo na escola aprendendo sobre educação. E, na verdade, a escola ensina ABCD, né, ABCD, perdão. A escola ensina ABCD e a família ensina obedecer. Com essa questão de que não pode se bater na criança, né, houve aí uma mudança, porque a própria Bíblia nos ensina que a varinha, ela corrige e salva a morte. E até dá o local de bater, o final da espinha. Certo? Então, não é que a gente queira que os pais sejam violentos ou coisa parecida, não. Mas uma surrinha de vez em quando, porque se a criança não aprende a obedecer, a ter, assim, um certo respeito pelos pais, ele não vai respeitar ninguém lá fora. Dessa forma, Noam Chomsky, o maior intelectual em memória, no meu ponto de vista, ele é um cientista judeu, poliglota, psicólogo e psicolinguista. Ele diz que nós, quando nascemos, somos o ser mais ignorante para nos tornar o mais inteligente quando crescemos, mas é necessário bons relacionamentos. É necessário bons relacionamentos. Por que é necessário bons relacionamentos? Porque a nossa mente é que nem uma fita eletromagnética, ouve, capta e depois se relaciona com aquilo que ouviu. Portanto, devemos ter o aprendizado da palavra de Deus dentro da família. A educação vem do berço paternal, é o governo que Deus estabeleceu para abençoar a família, é o pai, a mãe, e com certeza assim nós vamos abençoar a sociedade. Corretamente, porque vemos que o primeiro meio social da criança é a família. E quando uma família ela tem diálogo, quando uma família ela tem assim, no seu meio concreto de vida, o conversar, o dialogar, né? As coisas ficam mais fáceis para a criança até assimilar conversas, assimilar formas de conduzir com outras pessoas, né? Porque tudo começa de fato no seio da família. E os princípios bíblicos, sim, quando colocados na família, uma família formada com princípios bíblicos, aí sim a coisa se torna muito mais valiosa, muito mais viável para o ser humano. Pois
tudo que nós precisamos na nossa vida, seja até na parte alimentar. Hoje a gente vemos aí muitos estudiosos escrevendo livros, né? Pessoas buscando uma alimentação saudável. E a Bíblia já nos fala que toda folha, semente, raízes é para o nosso alimento. Maravilha, maravilha. É isso aí. Você que está nos assistindo através da televisão ou através da internet, do site, né? Do Facebook, do YouTube, enfim, das redes sociais, queira você entender que a família é a coroação de Deus, ok? Que Deus ele possa abençoar a sua casa, a sua família. Não perca a sua família por nada. Não deixe o inimigo destruir a sua família. A palavra do Senhor nos diz, presbítero José Serra, que o Senhor Jesus Cristo realizou o seu primeiro milagre visível em um casamento. A festa para os judeus ela durava cerca de 7 dias. E ela era regada a vinho, pois o vinho é sinônimo da alegria. Mas a Bíblia diz que acabou o vinho, e acabando o vinho, começaram a servir água. A água é lógico que não tem sabor e nem aparência. Logo, não tinha motivação naquele casamento, naquela festa de casamento. Mas o que mais me chama a atenção aqui é que a Bíblia diz que o Senhor Jesus havia sido convidado para estar naquele casamento. Isso é o que deu vitória àquela família, àquele casal. Porque as pessoas, elas se programam para casar, convidam padrinhos, convidam amigos, mas esquecem de convidar o Senhor Jesus. E por isso, nós vemos aí muitas famílias destruídas, porque não convidam o Senhor Jesus para fazer parte da sua família, da sua festa de casamento. Corretamente. Eu tomo como exemplo até a minha família, né? Quando eu e minha esposa nos casamos em 1986, alguns anos aí atrás, né? A gente casou na igreja, né? Mas a gente não tinha aquele conhecimento bíblico, o conhecimento do Evangelho, conhecimento de forma que pudéssemos colocar esses princípios na família. Ok, presbítero José Serra, nós vamos abrir agora um espaço para os nossos patrocinadores e voltamos no segundo bloco. Deus abençoe. Quero ser usada por ti. Eu quero ter unção sobre mim. Para ministrar e vida ser liberta. Para te louvar e amanhecer esse lugar. Eu quero ser um instrumento em tuas mãos, pra manifestar o teu poder. Peça ao Senhor em nós. Usa-me, Senhor, derrama da tua unção. Eu prometi. Muito bem, voltamos aí com esse assunto tão bacana, falando sobre família. A família que tem sido aí perseguida, deteriorada, com tantas devastações, e nós ainda buscamos em Deus força para salvaguardar a família brasileira, né? E só podemos através da palavra de Deus. Então, presbítero José Serra, o Senhor Jesus estava naquele casamento. Ele havia sido convidado para aquele casamento. E isso é o motivo, né, daquele casamento ter dado certo. Porque ninguém casa sem antes se programar. Quando vamos casar, nos programamos com quantas pessoas vamos fazer a festa, quantos quilos de bolo, quantos litros de refrigerante, churrasco. Vamos nos programar para atender determinada quantia de pessoas. Eu quero acreditar que aquele casal do capítulo 2 do livro de João, eles também se programaram para o casamento. Eles se programaram quantos litros de vinho, barris de vinho, eles iam servir naquele casamento, né? Todavia, a Bíblia diz que acabou o vinho. Se acabou o vinho, logo acabou também a alegria. A alegria, porque o vinho é sinônimo da alegria.
Então acabou a alegria, começou a servir água. A água não tem aparência, a água não tem cor, não tem sabor, né? Então acabou também a aparência, acabou o sabor daquela festa. E a Bíblia diz que foram até Maria, mãe de Jesus, que estava na festa, e disseram: Maria, acabou o vinho. E ela disse: eu não posso fazer nada, mas dentre nós tem alguém que pode. E ela foi até o Senhor Jesus. Então nós observamos que a vitória daquele casal foi ter convidado o Senhor Jesus para o seu casamento. Corretamente. E vamos enfatizar assim: acabou o vinho, acabou a alegria. E muitas vezes no casamento aparecem coisas que não estão na programação de um casamento. Uma doença, seja lá o marido perde emprego, né? Acontece um fato que são corriqueiros na vida da gente e faz com que a alegria acabe. Se nós estamos estabelecidos na palavra do Senhor, se nós estivermos dentro dos seus princípios, essas coisas podem vir, mas não vai afetar o casamento de uma forma igual àquela que se a pessoa não tivesse Jesus, não tivesse o conhecimento bíblico, ou uma base bíblica para viver um casamento. Porque a pessoa programa o casamento, mas não consegue programar como vai vivê-lo. E como as estações, né? Hoje é verão, amanhã é inverno, depois... Então isso acontece na vida da gente também. A gente não está preparado para isso. E acabam levando a alegria. E o grande problema é esse, né? Mas, observando, a Bíblia diz que foram até o Senhor Jesus. E disse, Maria foi até o Senhor Jesus. Jesus acabou o vinho. E o Senhor Jesus disse que tenho eu contigo, mulher, não é chegada a minha hora. Mas ele manda que enchesse ali as 6 talhas. E encheram-nas até em cima. E a Bíblia diz que ele manda levar até o mestre. E quando o mestre experimenta, ele diz: é de costume servir o melhor vinho primeiro. E depois pode servir qualquer outro vinho. Mas vocês serviram primeiro o vinho inferior. E por último está servindo o vinho melhor. Subtende que quando o Senhor Jesus entra em ação, em um casamento, ele faz o melhor. E eu me reporto a você que está passando uma dificuldade no seu casamento. De repente você escolheu a sua esposa pelo tamanho dela, pelo sorriso, pelo cabelo, escolheu o seu esposo pela robustez, pelo tórax, pelo sorriso bonito dele, pelos olhos verdes. Mas tudo isso passa. E agora você viu que o problema chegou dentro da tua casa. E agora você está querendo abandonar o teu casamento. Amigo, convida Jesus, pede a Ele para transformar a sua tristeza em alegria. Pede a Ele para transformar essa dificuldade em bonança, porque o Senhor Jesus, Ele é perito em realizar milagres, presbítero. Amém. Há alguns casais a gente tem aconselhado lá em Angola, né? Porque, graças a Deus, nada é por acaso nessa vida, pastor. E a gente passou um período, eu e a Ivonete, aprendendo em algum ministério, Casados para Sempre, o pronto-socorro de um casamento ferido. Aprendemos, assim, muitas coisas nos princípios de Deus e colocando em prática. E colocando em prática, as coisas foram mudando. Novamente, estou retornando, retornei à África. Só que agora foi de forma diferente, porque eu vi que não se teve tanta abertura para se pregar o evangelho, não se teve assim tantas facilidades como está tendo agora. Só que tantos problemas aumentaram para que a gente possa ajudar a resolver. Porque os mesmos problemas que acontecem aqui no Brasil, acontecem na Ásia, acontecem na Europa e acontecem na África também. Certamente. E a maioria que acontece nos casamentos é questão de relacionamento. Sabe, a questão relacionamento, o como se relacionar, aqueles fatores que vêm para o marido ou vêm para a esposa que acaba dificultando o relacionamento, o diálogo principalmente. Ou bebida alcoólica, uma outra pessoa que aparece tentando ali dificultar que os dois vivam em paz, vivam com Deus. E mais uma vez, através dos princípios de Deus, a gente está
ajudando, a gente está levantando a autoestima, não só de cada um, mas sim do casal, da família, através dos princípios bíblicos. E o grande problema, presbítero, é o casal não ser amigo, faz o papel só de esposo ou de esposa. Eu costumo dizer que um casamento onde não tem amizade, ele é um forte candidato a uma separação. Sim, a gente, por isso que eu digo, os princípios de Deus, quando entra num casamento, quando entra na família, ele dá essa facilidade de a gente enxergar o nosso cônjuge, tá? Não só como esposa, mas a gente enxerga ela como mãe dos filhos, a gente enxerga ela como uma amiga, porque muitas vezes, muitos maridos preferem dialogar com um amigo no boteco do que dialogar com a esposa, problemas da própria família. É isso aí. Presbítero José Serra, esse papo tá bacana, tá excelente, tá gostoso de se ouvir. O senhor é um ministro, o ministro da família, onde eu particularmente admiro demais, por demais o senhor, a sua casa, meninos educados, um abraço ao Felipe, ao Guilherme, pessoas educadíssimas, né? Geralmente, quando eu preciso de uma hospedagem, eu tiro o Guilherme do quarto dele, coloco os meus convidados dentro do quarto do Guilherme, e dessa feita até eu tirei ele, mas não mandei ninguém. Mas o Guilherme é uma bênção, é um amor de pessoa, né? E eu louvo a Deus pela sua família, eu louvo a Deus por poder pastorear o senhor e a sua família. O senhor é uma bênção para a minha vida, para a minha esposa, a cantora Vivi Andrade, que é minha esposa e é minha amiga. Vamos chamar os comerciais e nós voltamos no terceiro bloco para encerrar, ok? Deus abençoe. Quero ser usada por ti. Eu quero ter unção sobre mim para ministrar e vida ser libertar, para te louvar e amor encher esse lugar. Eu quero ser um instrumento em tuas mãos, pra manifestar o teu poder. Peça ao Senhor, irmão, usa-me, Senhor, derrama da tua unção. Eu prometi. Muito bem, esse é o programa Vitória em Cristo. Estamos aqui falando de família. Família que é o grande e maior projeto de Deus, supremo projeto de Deus. E eu me faço acompanhado do presbítero José Serra, que é um ícone na família. Presbítero José Serra disse para mim uma coisa. Nós estamos falando aqui sobre o casamento de Caná da Galileia. E acabou o vinho, logo alguém tinha que se preocupar em trabalhar o retorno desse vinho ou a provisão desse vinho. O senhor, o que é que me diz como chefe de família? Qual o papel de um chefe de família nessa hora? Justamente, pastor, enfatizando a vinda de Jesus, né, no casamento, a gente ter o conhecimento do princípio bíblico, colocar no casamento, a gente passa a ter aquela ciência de que o homem é o cabeça do lar. Assim, né, como Cristo é o cabeça da igreja. E é ele quem tem que providenciar, porque o homem é o provedor do lar. Sendo o provedor do lar, não é só prover o alimento, não é só prover as vestiduras, mas ele é o provedor da paz, ele é o provedor do amor, ele é o provedor do diálogo e principalmente, que é a parte primordial, ele é quem tem que buscar o Senhor Jesus e trazer para a sua família. É ele que tem que buscar. Às vezes as pessoas, elas castigam muito Eva, né? Porque Eva, ela foi tentada, caiu na tentação e levou o fruto do conhecimento do bem e do mal para o nosso irmão Adão. Todavia, a Bíblia diz que Deus não falava com a mulher, falava com o homem. E Eva não foi tentada uma vez e já caiu na tentação. Eva foi tentada por longos anos para poder cair na tentação. E aonde que estava Adão para proteger Eva no momento em que ela estava sendo tentada? Corretamente. É um texto que eu frisei muito, né, em uma pregação que eu estive em Angola, lá na igreja wesleyana, e justamente questionaram isso. Onde estava Adão? A Bíblia diz que
Adão estava do lado de Eva. Adão não estava longe, ele não estava distante dela, ele estava junto dela. Aí eu pego esse texto para dizer o seguinte, que muitas vezes acontecem as coisas no lar e o marido se cala. Ele se exime, tá, da obrigação. Deixa para que a mulher tome atitude, para que a mulher tome uma ação. E aí onde está o erro? Ou algumas vezes ele poderia falar um pouco mais, né, buscar a solução e não vai. Se cala, se fecha, se exime. E foi isso que Adão fez. Por isso que Eva, e ele acabou comendo junto com ela, né? Que ela olhou, desejou, tomou, comeu e deu a ele. Dessa forma. Então, presbítero José Serra, o senhor entende que o chefe de família, ele não é só aquele que ele vai trabalhar para prover o alimento para a família. Ele também pode se preocupar em prover a paz do lar, né? Esse é o fator principal. Na minha casa eu converso muito com meus 2 meninos, embora o Guilherme já tenha 26 anos, é um homem, mas para mim ele é um menino. E eu sempre digo para ele, filho, Davi, quando ele passou o trono para Abraão, já há algum tempo Abraão estava governando, mas quando Davi sentiu sua morte, Davi chamou Abraão e disse, Abraão, meu Salomão. filho. Ele queria deixar algo para o filho, mas ele deixou o quê? Abraão, ouça o Senhor seu Deus, cumpra os seus mandamentos, para que vá bem tu e tua descendência e não falte rei no trono de Israel. E é isso que nós devemos fazer para com a nossa família, para com nossos filhos. Prover sempre, mesmo que já cresçam, que já vão para a sua vida, mas é sempre estar aconselhando e sempre buscando a paz, o amor e a presença de Deus na família. Maravilha, é isso aí. Até porque o filho, muitas das vezes, ele se espelha no pai, né, no chefe da família. Então, queridos, eu quero deixar para vocês aqui um versículo no livro do Gênesis, no capítulo de número 1, versículo 16, que diz assim, e fez Deus os 2 grandes luminares, o luminar maior para governar o dia e o luminar menor para governar a noite, e fez as estrelas. Logo, o luminar maior é o sol, que representa o homem, a lua representa a mulher, e as estrelas, que representam os filhos, que está ali do lado da lua, que é a mãe. E o pai sempre tem que sair para prover a sustentação para a casa, né? E o que nós vemos hoje é muitos homens de braços cruzados, e por isso muitas mulheres não estão frustradas, não querem casar, porque encontram um comodismo muito grande da parte do homem, e elas não querem se submeter a esse comodismo, elas preferem, se tem que lutar, lutar sozinhas. Corretamente. Com essa evolução feminina, né, com a globalização, os homens se acomodaram. Que as mulheres buscaram um espaço na sociedade, um espaço na área do trabalho, na área da educação, em várias áreas. Só que, ao invés dos homens acompanhá-la, eles recuaram e jogaram a responsabilidade para elas que não deveria, porque a responsabilidade é do homem. Que Deus nunca disse que seria da mulher. Para Deus é do homem. E o homem tem que aprender isso. E através dos princípios bíblicos, a gente temos base de sempre estar passando para os nossos irmãos lá angolanos, existem alguns portugueses também que estão lá conosco, que os princípios bíblicos de Deus dá ao homem essa condição. E quer que o homem assuma isso. Presbítero José Serra, o nosso programa está encerrando. Eu quero perguntar para o senhor, hoje, na sua visão, o que mais causa transtorno em um casamento? A falta de diálogo e a falta de o homem olhar a mulher e a mulher olhar o homem e vê-los como Cristo vê. Isso é o que está tendo falta. Por isso, o salmista Davi, no Salmos de número 116, no seu verso de número 1, ele diz assim, amo ao Senhor, porque ele ouviu a minha voz e a minha súplica, porquanto invocá-lo-ei enquanto viver. Davi disse que amava a Deus só porque Deus ouviu a sua voz e a sua súplica, portanto ele haveria de invocá-lo enquanto vivesse. O diálogo de Davi com Deus fez com que ele amasse a Deus, porque Deus ouviu a voz dele. Em meio a milhares e milhares de vozes, ele diz, Deus ouviu a minha. Então, muitas das vezes a mulher ouve o amigo na escola, ouve a amiga, ouve tantas pessoas por aí afora.
Mas o que mais ela quer ouvir é a voz do esposo. E muitas das vezes o esposo se fecha, não conversa com ela e acaba trazendo ruptura no casamento. De igual modo, a mulher também se fecha para conversar com o marido. Ela conversa com todo mundo, menos com o marido. E eu costumo entender e dizer que muitas das vezes a mulher ou o marido não quer que um resolva o problema do outro, só quer que ele pare para ouvir ela e que ela pare para ouvir ele. Então, isso já vai trazer uma grande resolução nos problemas, quando um para ouvir o outro. Corretamente. E nós vemos que, muitas vezes, a discussão entre os casais, por quê? A versão dela não é a certa, a versão dele não é a certa. Tem uma terceira, que é a da palavra de Deus, que não consegue entrar para solucionar o problema. Muito bem. Esse é o programa Vitória em Cristo. Eu quero convidar você a estar nas nossas reuniões, Avenida Antônio Veronese, número 730, na Vila Fátima. Toda terça, quinta e domingo. Terças e quinta, das 19h30 às 21h30, e aos domingos, das 19h às 21h, ok? Quero convidar você. Esse programa ele tem 3 partes, 3 blocos. Assista. Deus ele vai falar profundamente no teu coração. Presbítero José Serra, meu muito obrigado. Deus te abençoe, o Senhor e a sua casa. Amém, eu agradeço e estamos à disposição, pastor? Pode contar comigo. Além de pastor, é meu grande amigo, E que o Senhor Deus nos abençoe este programa, abençoe esta emissora, Que a graça de Deus, Pai, esteja sempre aqui. Sobre a vida do Nazi, dos nossos irmãos da produção, Paulinho, Jairo, Deus abençoe. Um forte abraço a todos os nossos irmãos. A paz do Senhor.